A campanha da Fraternidade de 2023 traz como tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer, conforme Mateus 14,16. Esta é a terceira vez que a campanha da Fraternidade nos convida a refletir sobre a fome. A primeira vez foi em 1975, com o lema Repartir o Pão. A segunda vez, em 1985, Pão para quem tem fome. A fome é uma realidade mundial, mas olharemos neste momento para o Brasil. Aqui estão os maiores produtores de grãos, recordistas de tantas safras a cada ano, e aqui mais da metade da população convive com a insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão a próxima refeição. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O que nos falta? A campanha da Fraternidade nos convida a ver esta realidade, nos deixa iluminar pela Palavra de Deus, para julgar e agir inspirados por esta palavra, buscando soluções no combate à miséria e à fome. O objetivo geral é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, suportada por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformam esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Como nos diz o texto base, a Quaresma é o tempo favorável para a conversão, mas não o único. Mas não podemos esquecer o tripé quaresmal: jejum, oração e esmola, a caridade. Há 60 anos, a campanha da Fraternidade nos ajuda a melhor vivenciarmos a Quaresma. Mas não é uma campanha sobre a Quaresma, porém, nos convida neste tempo tão rico da liturgia da nossa Igreja a uma escuta mais atenta e comprometida do Evangelho de Jesus Cristo. A fome é um instinto natural e poderoso de sobrevivência presente em todos os seres vivos. Na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência, conforme dito no texto base número 5. Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis, nos disse o Papa Francisco. O lema da campanha da Fraternidade foi retirado do texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 16. Porém, precisamos olhar o texto a partir do versículo 13 até o 21, para melhor meditarmos e compreendermos. Texto este, conhecido por todos nós como a multiplicação dos pães. O texto começa assim: tendo ouvido isso, mas nos perguntamos, tendo ouvido o quê? O que Jesus ouviu? Voltando uns versículos, Jesus é informado da morte de João Batista. Despede-se da multidão e, entristecido, vai com os discípulos para um lugar afastado. A multidão, percebendo onde Jesus estava indo, sai a pé e chega ao local primeiro que ele. Ao desembarcar, Jesus olha a multidão, sente compaixão por eles, cura os enfermos. Ao fim da tarde, os discípulos questionam Jesus para despedir a multidão, para comprar comida. Mas Jesus lhes diz: dá-lhes vocês mesmos de comer. Por muitas vezes temos medo, não confiamos na providência de Deus. Achamos que
que não podemos fazer nada para mudar a dura realidade do sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Mas todos nós podemos. O não desperdício já é um começo. A partilha é outro passo. A comunhão eclesial, a cobrança por políticas públicas do município, do estado e da federação que funcionem e que sejam mais honestas. Poderíamos citar tantas coisas, mas atrevo-me a dizer que o desejo pelos bens materiais e o esquecimento de quem nos conduz a esta conquista são um grande problema, pois assim não valorizamos o ser humano, não cuidamos do nosso planeta, não fazemos uma caminhada comum, nem cumprimos o mandamento de Jesus de nos amarmos como Ele nos amou, de repetir o seu gesto no servir ao outro. Afinal, Ele, que é o Mestre e Senhor, lavou os pés de seus discípulos. A humildade, a acolhida, a partilha e a comunhão. Estamos vivenciando uma caminhada sinodal na Igreja. Estamos no processo, mas caíram em si de fato que ser uma igreja sinodal é caminhar juntos? Deixar a cultura do ódio, da indiferença, do rancor, do preconceito, da injustiça, da exclusão e praticar a humildade, a partilha, a acolhida, a fraternidade, a justiça e a paz de Jesus. É preciso e urgente servir e amar com mais alegria e disposição. Melhor dizermos, comprometimento. Que não seja apenas mais uma campanha, ou mais uma quarta-feira de cinzas, ou mais uma Páscoa, mais uma Quaresma. Não, mas que seja o celebrar a memória do nosso Salvador Jesus Cristo com verdade e fé. Juntos, nós podemos mudar esta dura realidade da fome. Fé, força e coragem. Que tenhamos uma santa e abençoada Quaresma, em vista da grande celebração da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluo com este pensamento. O mundo será melhor e nós seremos mais felizes quando deixarmos o orgulho de lado para transparecer o amor ao próximo, sendo mais humildes e dedicados nas tarefas que vamos realizar. Que o bom Deus vos abençoe, proteja e ilumine, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.